Assim, não dá para desassociar a questão da melhora que a gente vem tendo de jogo para jogo, né? Obviamente nós sabíamos do grau de dificuldade do enfrentamento, né? Nós enfrentamos uma equipe que tem uma manutenção de um elenco de uma temporada para outra, com contratações pontuais, com um nível de investimento muito alto, né? É a equipe que fez mais gol no Brasil hoje, depois de 2 gols que eles fizeram hoje. Então nós enfrentamos um adversário assim, que exigiu muito da gente. Como você bem disse, nós tivemos ao longo do primeiro tempo domínio do jogo, né? Então isso para a gente acaba sendo uma mescla de sentimento, porque a gente fica triste pelo resultado, mas ao mesmo tempo a gente fica esperançoso em função daquilo que a gente viu a nível de atuação da equipe. E as reuniões, na verdade, elas são diárias, né? Porque nós chegamos a 15 dias atrás, 16 dias atrás, e nós temos muita coisa para melhorar. Não é só simplesmente uma questão de qualificação de elenco. A gente precisa melhorar fisicamente aqueles que estão aqui, a gente precisa treinar essa equipe, né? Nós fizemos, desde o dia que eu cheguei até hoje, nós fizemos 3 treinos com o time titular. Então, assim, é muito pouco, mas a gente fica feliz pela resposta que os jogadores têm dado, mesmo diante das dificuldades que nós tivemos. E hoje nós tivemos inúmeros, nós perdemos jogador na véspera do jogo, perdemos jogador no aquecimento. Então, assim, a gente tem tido realmente muitos problemas, mas a gente não vai ficar debruçado neles, a gente vai continuar trabalhando para tentar minimizar os efeitos deles. Então, acho que todo jogador, principalmente no momento que a gente está vivendo, todo jogador ele faz falta, né? Eu falei depois do jogo do CSP que muito provavelmente, em função de ter mantido o Anissete no jogo, eu teria perdido para hoje, né? E foi exatamente o que aconteceu. E hoje nós perdemos o Guilherme, né? Então, assim, são dificuldades que acabam se potencializando. E, como eu disse desde a minha chegada, a busca vai ser sempre por minimizar os efeitos dos problemas, dos inúmeros problemas que nós temos. E eu vejo que a gente tem tido êxito nesse sentido, né? Vocês são, obviamente, que os especialistas na análise, e é muito ruim a gente ficar fazendo autoanálise o tempo todo, mas eu acho que é notório, assim, o quanto a equipe tem conseguido melhorar, ter um padrão, ter uma organização, ser um time mais sólido, né? E a expectativa é que a gente consiga fazer isso associado a resultados, né? Uma outra competição, a Copa do Nordeste, nós tivemos um azar, vamos colocar assim, de ter nos 2 primeiros jogos, 2 times numa condição muito privilegiada, né? O Fortaleza e hoje o Sport. Daqui a pouco a gente vai começar a ter confrontos mais acessíveis, né? Dentro dessa competição. Mas o foco precisa ser o campeonato estadual. Tomara que a gente não perca ninguém de hoje para quarta e que a gente possa, sim, ganhar opções para que a gente tenha uma equipe com um padrão melhor, mas, acima de tudo, com mais opções para que a gente faça um grande jogo na quarta. A gente tem que viver o dia a dia e, assim, né, vou te dar um exemplo. Hoje, quando chegou um determinado momento do jogo, eu já comecei a pensar na quarta-feira. Quando eu tiro o Tarcísio, que já estava um pouquinho desgastado, já estava puxando um pouquinho a perna ali, eu tiro, não porque ele estava mal no jogo, muito pelo contrário, ele fazia um jogo de bom nível. Mas o receio era de perdê-lo, porque eu já não tenho o escuro para a quarta, porque ele foi expulso no jogo passado. Se eu perco o Tarcísio, eu perco mais uma opção de dentro. Então a gente precisa ter a maturidade nesses momentos de pensar no jogo da frente também. É óbvio que a gente quer ganhar, a gente quer, não, mas a gente precisa pensar também naquilo que é o emergencial. E o emergencial é a gente conseguir o nosso primeiro título, que é garantir a classificação para a próxima fase do estadual, né? E a gente precisa ir por etapas, principalmente pelo fato de a gente ter chegado aqui na condição que nós chegamos. Então, assim, a gente pode ser que em algum momento sim, né? Mas a gente está pensando muito no hoje, né? E agora a gente tem 2 dias, vamos dizer assim, não para treinar, mas para recuperar os caras que jogaram hoje, para que na quarta-feira a gente consiga reproduzir mais um bom jogo e dessa vez conseguindo o resultado que para a gente é de suma importância.